Hoje, o Mídia News recebe a advogada, professora, ativista e diretora jurídica da Parada LGBT, Thaís Brasil. Com ampla experiência na área do direito constitucional, direitos humanos, violência de gênero e estudos feministas, Thaís abordará o aumento da violência e do discurso de ódio voltado à população LGBT em Mato Grosso. Thaís, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Mídia News. Muito obrigada. Obrigada a vocês, parabéns pela pauta. Bom, para começar, gostaria de falar um pouco sobre o aumento da violência no Mato Grosso voltada à população LGBT. Saiu ano passado, na verdade no início do ano, dados referentes ao ano passado, dizendo que Mato Grosso teve um aumento muito grande de mortes de pessoas trans, é o terceiro estado mais violento. Por que você acredita que esse público, não só as pessoas trans, mas também a população LGBT como um todo, é alvo de um discurso e de violência tão grande no estado? Bom, os motivos são os mesmos por todo o Brasil, né? A população LGBTQIAPN+, ela é violentada por preconceito, por compreensões equivocadas da vida de uma pessoa LGBT, por uma perspectiva conservadora, né? Uma lógica de uma cultura de que a nossa sociedade entende que o certo, ou o correto, ou abençoado, né, é o relacionamento entre homem e mulher, pessoas que não compreendem a perspectiva da transexualidade, das pessoas travestis. Então, assim, os motivos, eles são diversos, né? Obviamente todos pautados pelo ódio, pela incompreensão, pela necessidade de imposição do que se tem como sua verdade, né? Pelas cabeças que são fechadas, e que são odiosas, que são violentas, que são pessoas criminosas. Ainda que seja importante nós tentarmos entender o porquê tudo isso acontece, é algo que a comunidade também não precisa se preocupar tanto, porque não existe justificativa nenhuma, né, para qualquer tipo de violência. É como a gente tentar compreender por que as mulheres são violentadas, né? Até porque talvez cada pessoa tenha a sua motivação, seja uma motivação religiosa, seja uma motivação por educação, por cultura, enfim. Mas, de maneira geral, as violências elas são por questões de preconceito, né? Não são motivos específicos pelos quais aquela pessoa causou, né? Pode ser um desconhecido. Então, as motivações elas são por questões culturais, por questões sociais, por uma compreensão conservadora de uma ideia de existir em sociedade. Como advogada, você já lidou com algum caso? Diversos casos, né? Como não atuo na área criminal, diretamente não. Mas casos de preconceito, de maneira geral, sempre, né? Eles sempre chegam pra gente, desde um mau atendimento por uma empresa, né? Numa lógica de consumo, até uma emissão de documento no nome morto, que a gente fala que é o nome antigo ali, que vem na certidão de nascimento da pessoa transexual. Já lidei com um caso muito emblemático na cidade de Barra do Garças, falo com tranquilidade porque sei que meu cliente me autoriza, de que meu cliente fazia o tratamento da transexualização especificamente, o tratamento hormonal pelo SUS, na unidade de atendimento, e a enfermeira percebeu que por algum erro no sistema, foi muito cuidadosa, né, e disse a ele que tinha acontecido algum erro no sistema, percebeu que estava com o nome antigo dele, e ele explicou, fez uma anotação, e o médico que faz o tratamento dele, né, que cuidaria dele naquele momento, disse que se recusaria a chamá-lo pelo nome dele de registro. Né? Não é um nome que ele se apresenta, é o nome de registro porque ele já tinha feito a retificação. Então, há casos de violência, casos de assédio nos locais de trabalho, as violências são diversas. Os casos de morte, especificamente, eu nunca atuei porque nosso escritório não atua na área criminal, mas nós sempre. São mais essas violências invisíveis, né? Microviolências cotidianas, assim. Eu acho que a gente não pode chamar de microviolências. Eu entendo que são violências perpetradas de maneiras diferentes. Então, violências morais, né, desde uma injúria, uma difamação, violência social de maneira geral, né? São as violências que ainda não chegaram ao estado homicídio ou transhomicídio ou transfeminicídio.
entrando um pouco agora para a pauta política, né, a gente percebe também um aumento de projetos, né, como citar agora um projeto que foi realizado no início do ano de proibição de crianças em eventos de celebração à comunidade LGBT. O que você acredita que está por trás dessas iniciativas? Acredito que o que esteja por trás dessa iniciativa, além da homofobia e de uma ideia retrógrada, desatualizada do que é a sociedade, está por trás a ciência de que pautas como essa dão muito like e muita visibilidade infeliz, né? Visibilidade homofóbica. São pautas que pessoas que estão em cargos de vereança, de deputado, enfim, que seja prefeito, presidente da república, são pessoas que, ainda que não tenham conhecimento, o que eu duvido, porque basta uma pesquisa no Google simples, tem toda uma assessoria. Essas pessoas, elas sabem que propostas como essa são inconstitucionais. São pessoas que sabem que, efetivamente, essa propositura de trabalho, em algum momento, não terá eficácia. Porque, juridicamente, isso sequer é possível. Mas até chegar lá, essas pessoas, elas se aproveitam do escárnio, se aproveitam da violência moral contra a nossa vida, contra a vida da população LGBT, para ganhar like, para ganhar comentário, para alcançar essa grande massa de outras pessoas homofóbicas, de outras pessoas preconceituosas, achando que esse vereador, vereadora, e aqui eu vou utilizar esse termo, tá arrasando, quando na verdade não tá usando dinheiro público para propor pautas que têm conhecimento que são ineficazes. E que ainda que talvez essa pessoa quisesse que isso acontecesse, sabe que constitucionalmente isso sequer é possível. Ainda nesse ponto, né, porque semana passada foi posto também para tramitar na Câmara Municipal uma pauta que vai nessa linha de contradição, né, porque quer proibir símbolos religiosos em um evento realizado no local público. Queria também saber a sua opinião sobre essa pauta. Provavelmente o parlamentar deve achar que pessoa LGBT não tem religião, né? A comunidade LGBTQIAPN+, é uma comunidade diversa. Existem pessoas de diversas características, inclusive religiosas. Tem LGBT evangélico, tem LGBT católico, tem LGBT espírita, tem LGBT umbandista, tem LGBT ateu, tem LGBT que tem diversas crenças. Ora, se eu sou uma pessoa LGBT e sou católica, por exemplo, a minha fé não pode me acompanhar? Se a gente tem uma passeata, uma manifestação trabalhista, eu não posso usar símbolos religiosos? Se eu tenho uma passeata, uma manifestação pelos direitos das mães, eu não posso usar símbolo religioso? Uma lésbica não pode ser uma mãe, um gay não pode ser um pai, uma pessoa transexual não é um membro de alguma família? E por que não as nossas pautas, as pautas das pessoas LGBTQIAPN+, não podem ser religiosas? As igrejas não aceitam as pessoas LGBTQIAPN+, todas as pessoas LGBTQIAPN+, não têm religião. Enfim, isso é a perspectiva social individual de cada um, mas acima de tudo, mais uma vez, algo que sabe-se que é inconstitucional, que é um tempo de trabalho que a população está pagando para que esse parlamentar pense, discuta, coloque a sua equipe para trabalhar, faz todo um movimento, inclusive publicitário em cima disso, e a partir disso fomenta mais violência, mais escárnio, é um desserviço a toda a população e não só a população LGBTQIAPN+. E o que é mais engraçado é que são parlamentares que falam tanto sobre liberdade, que prezam tanto sobre a liberdade de cada indivíduo. Ora, a gente não tem liberdade religiosa, a gente não tem liberdade de se manifestar, de sair à rua como quiser. Tenho certeza que este parlamentar nunca participou de nenhuma parada e não viu que a parada é um movimento político, muito bonito, respeitoso, em que ali nós temos idosos, pessoas jovens, crianças, famílias, maridos, esposas, profissionais de todas as áreas, pessoas de todas as religiões. Se eu posso ir à rua com um escapulário,
se eu posso colocar no meu carro um escapulário, se eu posso adentrar a Assembleia Legislativa e ver a foto de um representante de uma religião, por que na rua, numa manifestação política, eu não posso usar o que eu quiser? Inclusive professar a nossa fé, seja ela qual for. Então é incoerente, é incondizente, é violento, é desrespeitoso, é inconstitucional e é um desserviço. Você acredita também que é feito para estigmatizar? Com certeza, porque a gente sabe que a religião, ela obviamente é muito bem vista pela sociedade. Então existe uma ideia, né, de que a pessoa religiosa, e ela é uma pessoa talvez mais aceita. Né? E aí se eu coloco o LGBT como alguém que não pode andar com símbolos religiosos, é como se essa pessoa então ela não pudesse ter fé, ela fosse odiada por Deus ou por líderes religiosos. Então, qual o problema? Né? É para estigmatizar, é para colocar a gente como pessoas que não são de Deus, né? Que não podem ter fé, não podem ter crença? Por que não? Ainda nessa esfera política, a gente percebe também um aumento desses discursos feitos nas casas mesmo, né? E como é que você vê? O que você acredita que tem contribuído para isso se tornar algo comum no país como um todo? É algo que assim, eu acho que a gente não tem uma resposta única para isso. É algo que precisa ser e vem sendo amplamente pesquisado, mas a grande motivação, ao meu ver, nós chamamos isso inclusive de backlash, né? Sempre quando a gente tem um avanço em pautas específicas de alguma área, pode ser sobre mulheres, sobre LGBT, trabalhadores, há sempre um movimento inverso de muito mais trabalho tentando reverter tudo isso, né? A ciência chama isso como backlash, como um movimento de efeito contrário. Então a gente tem nos últimos anos, eu não chamo de conquista, mas não deixam de ser, mas o reconhecimento de alguns direitos essenciais para a população LGBT. Então o direito ao casamento, o direito ao nome para as pessoas transexuais, a questão da adoção, a questão relativa à transfusão sanguínea, a pauta dos banheiros, né, que é tão polêmica desnecessariamente. Então a gente tem nos últimos anos as pautas da população LGBTQIA+, sendo mais apresentadas, eu não vou nem dizer que respeitadas necessariamente. Então a possibilidade é um nome social, a gente vê na mídia, né, que bom, com alegria, muito mais casais homoafetivos, por exemplo, sendo representados, principalmente em figuras de protagonismo, e não de escárnio, e não de graça ou de piada. Então, a pessoa que ela é preconceituosa, retrógrada, LGBTfóbica, ela se depara com tudo isso e isso incomoda, né? Porque incomoda o preconceituoso. E aí você tem movimentos de pessoas, sejam por motivos quais forem eles, mas que todos são irrelevantes e, né, não fundamentam, nada pode fundamentar a violência, o preconceito, né, uma perspectiva separativista, elegendo líderes que, inclusive, se utilizam dessa pauta sem poder, porque tem muitos políticos que nem têm a competência de algumas pautas especificamente e se usam do cargo para pautar aquilo quando efetivamente não tem muito o que fazer no seu cargo, misturando o executivo com o legislativo, né, e trazendo pautas sensíveis para a população como se fossem pautas que sejam relevantes, né? Então eu entendo que é um movimento contrário a algumas conquistas que ocorreram e vêm ocorrendo nos últimos anos, a lembrar pelo judiciário, justamente porque eram pautas que deveriam ter sido legisladas pelo Congresso Nacional principalmente e que não foram, e que o judiciário, por meio do STF, acabou julgando, por exemplo, a criminalização da homotransfobia equiparada ao racismo, é um dos exemplos também desses avanços, dessas conquistas, substituindo aí, substituindo não, né, na verdade não é essa a palavra certa, mas
dando à população LGBT algum alento, alguma possibilidade, a garantia de seus direitos, porque o legislativo que deveria fazer não o faz. Falando nessa importância da liderança para a comunidade, você acredita que aqui, nesse cenário Mato Grosso, ele pode eleger mais líderes LGBT? Com certeza. É até difícil falar mais, né? Porque a gente tem pouquíssimos. E quando tem, não necessariamente são pessoas LGBT que têm a pauta LGBT, né? Como do contrário, a gente tem muitos parlamentares que não são pessoas LGBTQIA+, mas que são grandes aliados. Não só podemos, como devemos. A gente sabe que boa parte da população é LGBT e que se nós tivermos consciência de que as nossas pautas precisam ser votadas, precisam ser debatidas, nós precisamos não só eleger apoiadores, mas eleger pessoas LGBT, que são extremamente capacitadas. Eu acho que a gente tem um grande exemplo nacional, que é a deputada Erika Hilton, que é uma grande surpresa, feliz e que muito nos inspira. E é exemplo aí a todo o Brasil, mas temos diversas outras pessoas também. Aqui no estado, você poderia citar uma figura de liderança que tem se destacado? Eleita? Não necessariamente eleita, mas uma figura Nossa, nós temos diversas, né? Nós temos, por exemplo, em Cáceres, a professora Luciene, que foi rainha da parada, que é uma professora muito engajada, que foi candidata no último pleito eleitoral. Aqui em Cuiabá, nós temos... eu vou citar, nós temos a doutora Daniela Veiga, que é uma advogada, uma ativista, uma mulher travesti, extremamente respeitada. Nós temos a pesquisadora Bruna Irineu, uma das professoras de maior destaque na UFMT a nível internacional, que é uma mulher LGBT também, que muito nos inspira. O nosso grande referencial, nosso amigo, nosso presidente da associação, Clóvis. O Clóvis, ele é uma pessoa que, desde quando assim, era muito mais difícil ser um ativista LGBT, né? Hoje o Clóvis continua ainda na ativa, na defesa dos direitos. Enfim, nós temos diversas pessoas, tenho medo de talvez me esquecer de alguém, mas confesso, são pessoas que poderiam estar em cargos de maior visibilidade, né, em posição de maior respeito, maior visibilidade, e que não estão não por falta de capacidade, mas por preconceito. Tenente Coronel Bueno, né, então Bueno, ele tem um trabalho à frente do... eu esqueci o nome do órgão agora, enfim, a gente pode colocar aqui depois. O Bueno, hoje ele faz um trabalho na Polícia Militar, um trabalho impecável de catalogação, ou seja, hoje a gente consegue saber, aconteceu um crime, a vítima é LGBT, a motivação do crime tem motivação por LGBTfobia, né? Hoje a gente só tem isso graças ao trabalho do Bueno. Hoje a gente consegue ter esses dados todos catalogados de data, tipo de crime, características da pessoa, da vítima, do autor do crime, graças ao trabalho do Bueno, que mudou a história, né, da população LGBT pelo seu trabalho na Polícia Militar. Mais diversas outras pessoas, mas tenho certeza que todos que citei nos representam muito. Avaliando o cenário regional, como é que você vê o avanço, né, da pauta LGBT, mas também ou retrocessos? Vejo só retrocesso. Acho que a gente não pode dizer que a população tem avanço, e é importante que isso fique claro, que não é desmerecendo o pouco que se tem, mas se a gente fizer uma análise a nível nacional, a pessoa trans está discutindo ainda direito ao nome, né? Isso é o básico da cidadania. Pessoas LGBT, pessoas que não são trans, as pessoas cis, elas nunca nem pensaram na possibilidade de ter ou não direito ao nome. A gente está discutindo uma questão básica de saúde, que é o direito ao banheiro, né? A sociedade está regulando o xixi da pessoa. Parece esdrúxulo, mas é para que a gente volte a pensar, as pessoas trans, elas não estão nas escolas, elas não estão nas faculdades, não porque elas não querem, mas porque elas são violentadas nesses espaços, né? Os locais em que a gente faz compras, onde estão as pessoas trans. Mas se você reparar, os dados demonstram, por exemplo, que as pessoas trans, elas estão nos telemarketing, porque é um tipo de trabalho que a pessoa não precisa se expor e, portanto, talvez não sofra tanto.
né, assédio no trabalho, preconceito, etc. E aí, quando a gente faz o recorte para Mato Grosso se destaca só em dados de violência. Todos esses dados, eles são acentuados em Mato Grosso. A gente tem ainda uma Assembleia Legislativa que barrou a criação do Conselho. Né? A gente tem pautas, por exemplo, na Câmara, no ano, não sei se passado ou retrasado, em que a Comissão de Direitos Humanos, se eu não me engano, mas enfim, em que uma das comissões não quis aprovar uma data de combate à violência. Eu não estou falando nem de avanço, eu estou falando de combater violência. Ah, porque eu sou cristã, então porque você é cristão, você concorda que uma pessoa, por qualquer motivo, possa ser violentada, possa ser excluída, não tenha direito ao nome, seja expulsa de casa, morra pela sua condição, de como essa pessoa nasceu, né? Não é a opção. E ainda que fosse opção, por que a gente não pode respeitar a opção das pessoas? Mas não é opção. Ninguém opta por não estar nos espaços de trabalho, ninguém opta por morrer antes dos 40 anos de idade, ninguém opta pelo direito de não poder dar um selinho na pessoa que ama, no seu marido, na sua esposa. Não existe opção sexual, porque ninguém faz opção pela violência, pela exclusão. Mas ainda que existisse, eu gosto muito de falar isso, porque ainda que fosse opção, por que não podemos respeitar a opção do outro, a liberdade do outro? Então, Mato Grosso, para mim, é referência de retrocesso nas pautas da população LGBTQIAPN+. Enquanto nós tivermos nas notícias, no noticiário, uma mulher trans só morta e não eleita, e não ganhando um título de pós-doutora, né, e não premiada, homenageada, nós continuaremos sendo exemplo de retrocesso. Falando também em questão de violência, o grupo Gays da Bahia, né, divulgaram dados mostrando que Cuiabá é a capital mais violenta para a população LGBT. Como que você acredita que a gente pode enfrentar esses números, já que, na sua opinião, há tantos retrocessos nessa causa? De maneira multidisciplinar. Então, desde educação, sim, o trabalho dentro de casa, né? E aí é importante dizer isso, não é ensinar ninguém a ser LGBT, né? Primeiro, porque isso não existe. Segundo, porque a gente precisa ensinar as pessoas a respeitarem outras pessoas, né? A não xingar, não excluir, não menosprezar, não matar, não bater, não ridicularizar. Tanto faz, quem seja, se é hétero, se é cis, se é trans, se é negro, se é branco, se é mulher, se é homem, todas as pessoas precisam ser respeitadas. Então é uma educação baseada em princípios de direitos humanos, desde formações específicas a formações educacionais, institucionais, então o trabalho dentro das escolas, porque sim, os filhos de pessoas LGBT estão dentro das escolas, e o filho de uma pessoa não LGBT vai lanchar e vai sentar ao lado de alguém que tem uma família diferente da dele, e essa criança e essa família precisa ser respeitada, e a escola, enquanto empresa ou enquanto instituição pública, precisa considerar a perspectiva da multiparentalidade. Hoje as famílias, elas são representadas por diversas formas, não só por uma perspectiva de transexualidade ou homoafetividade. Principalmente o poder público, seja através de campanhas, incentivos, criação, aprovar a criação dos conselhos, né, os deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, o governador, prefeitos, prefeitas, enfim, pensarem em fomento financeiro para combate à violência, inclusão. Inclusão, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando desde inclusão numa perspectiva cultural, social, trabalho, formação, auxílio, né, entender, identificar a população LGBT como extremamente vulnerável, fomento à parada ou a qualquer outro tipo de movimento cultural, social, de respeito, né, de manifestação social, propostas pensadas no combate à violência, enfim, qualquer iniciativa. As empresas precisam e podem ter iniciativas voltadas à contratação da população LGBT,
que profissionalmente é uma população muito qualificada, justamente porque é o mesmo que a gente traz numa lógica de homens e mulheres, né? A pessoa LGBT, ela sabe que para ela ser reconhecida no mercado de trabalho, infelizmente, ela precisa ser muitas vezes 5 vezes melhor que o concorrente dela, porque ela sabe que ela vai lidar com essa condição de preconceito. Então, assim, a população LGBT é extremamente qualificada, muito qualificada em diversas áreas. São pessoas que têm mais empatia, são pessoas mais humanas, porque sabem o que é sofrer um preconceito. Então, assim, as empresas só têm a ganhar contratando a população LGBT, ou minimamente não fazendo diferença nenhuma, né? Tanto faz a orientação sexual da pessoa num processo de contratação, né? Mas por que não políticas específicas? A gente tem grandes empresas tendo isso como exemplo hoje, as perspectivas principalmente de o ESG, né? Que as empresas precisam cumprir, as perspectivas voltadas à diversidade como um todo. Então a gente precisa da população toda trabalhando, né? O cidadão procurar não destilar ódio, né, nas redes sociais. Eu estou influenciando as pessoas. Ah, mas eu não concordo. Se você não concorda, é só você não ser. Eu não concordo com casamento homoafetivo, então não se case com uma pessoa do mesmo sexo. Ah, eu não concordo com a pessoa ser trans. É só não ser uma pessoa... Né, assim, tudo bem, agora se o outro eu preciso respeitar. Respeitar a autonomia do outro, respeitar a vida do outro. A sua opinião, né, a opinião de quem fala, tanto faz para o outro. Ninguém tá nem aí para a opinião do outro. A opinião do outro não tem que ser relevante para pautar a individualidade de cada um. Né? E se não é relevante, não é importante e é passível, né, de, inclusive, condenação, né, porque é crime, eu preciso estar atento. E aquele que vê, denunciar. Porque hoje, todo dia, com 2 cliques, você acessa um comentário homofóbico. Então, se eu vi, tira um print, denuncia na rede social, né? Leve para as autoridades competentes. Enfim, vigilarmos a todo momento, mudarmos a nossa cabeça. Se eu sei que eu sou uma pessoa preconceituosa, eu posso buscar maneiras para deixar de ser. Eu posso pedir ajuda. Eu posso fazer um tratamento psicológico para entender por que me gera esse ódio. Né? Eu posso buscar mudar, eu posso buscar entender, compreender, pesquisar, fazer também esse movimento, porque se a cultura é assim, a gente compreende que as pessoas talvez tenham sido educadas e socializadas dessa maneira, isso não justifica, mas talvez se eu aprendi a ser assim, eu posso desaprender, eu posso aprender a não ser assim. Eu acho que isso é um movimento também individual de cada um. Falando em rede social, muitos comentários também são feitos porque dá essa impressão de que nas redes sociais é um território sem lei, né? Não vai haver nenhuma punição. Como proceder em casos assim, de preconceito nas redes sociais? Como advogada, eu oriento que a pessoa, de imediato, faça print da tela, né? Da tela de onde está essa menção homofóbica, violenta, enfim. Faça print do perfil da pessoa, tente colher o máximo de informações que essa rede social está te dando e, se puder, vá a um cartório, né, faça o boletim de ocorrência já de imediato, mas também não deixe de ir a um cartório, fazer o que nós chamamos de ata notarial. Por quê? Porque quando você registra aquela ocorrência, aquele print de tela em cartório, é como se fosse uma certificação de que aquilo realmente está ali, de que não é uma montagem. Não estou dizendo que o crime vai deixar de ser analisado ou não por causa disso, mas isso é muito importante para fins de prova. Né? Mas assim, faça o print, vá o mais rápido possível a uma delegacia, a uma central de ocorrências, ou faça o BO virtual. Hoje a gente tem essa possibilidade. Faça o boletim de ocorrência virtual, anexe esses prints e também uma dica aqui de advogada. Faça a ata notarial ou procure, né, um advogado, advogada de imediato ou a própria Defensoria Pública para poder te auxiliar. A Defensoria pode auxiliar, então? A Defensoria pode auxiliar, ainda que seja com uma orientação, um encaminhamento ao Ministério Público, quando for o caso, mas a Defensoria sempre está de portas abertas, com certeza, para receber a população.
Eu queria saber um pouquinho também sobre a sua experiência, né, como membro da comunidade, como advogada e também como mulher, né, porque a gente sabe que a interseccionalidade também ali. Como é que você já sofreu algum tipo de preconceito na sua atuação? Como é que foi a sua trajetória? Olha, primeiro é muito importante registrar que eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada, ainda que eu seja mulher, ainda que eu seja LGBT, ainda que eu me exponha socialmente dessa maneira, né? Mas eu tive amor dentro da minha casa, o que para mim é o mais importante. Não fui uma pessoa excluída dentro de casa pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus familiares. Isso é um dado, assim, para mim isso é o principal dado. Porque quando a gente é amado dentro de casa, a gente não tem medo do ódio do mundo, né? A gente acredita no nosso potencial. E isso é uma coisa que parece ser tão básica, mas que boa parte da população LGBT não possui. Muitas pessoas são expulsas dentro de casa, mortas em casa, violentadas, enfim. A partir disso, eu tive uma boa educação, tive acesso a uma educação de qualidade, né? Fazia 3 refeições no mínimo por dia, o que é muito relevante. E isso me capacitou, numa perspectiva técnica de formação, chegar até onde eu cheguei profissionalmente, né? A partir disso, eu nunca experimentei profissionalmente nenhum ataque direto à minha pessoa, né? Nenhum ataque direto em que eu tenha conseguido identificar. Mas eu tenho certeza absoluta que os ataques invisíveis, né? Talvez deixar de chamar, deixar de lembrar, né? Deixar de mencionar, deixar de contratar, por exemplo. Isso a gente, exclusivamente pelo fato de ser mulher, já é um fato, né? E quando é uma mulher lésbica que é ativista, que incomoda, né? Que chama atenção para os seus direitos, eu tenho certeza que sim, né? Então, assim, não tenho nenhum relato específico para dizer, olha, a pessoa me xingou, a pessoa me diminuiu, mas eu não sou referência, né? Porque eu tenho amigas, amigos, familiares, conhecidos, clientes que lidam com isso praticamente todos os dias. E o cenário está numa própria análise que a gente pode fazer, né? Então, a pessoa de casa que está assistindo, quem você tem no seu trabalho que você sabe que é uma pessoa LGBT, dessas pessoas que tem, quantos são chefes, né? Quantos professores LGBT você teve, quantos parlamentares você conhece que são LGBT, enfim. Acho que é uma boa referência. Vou mudar um pouquinho agora de assunto, porque eu queria saber um pouco da sua opinião como advogada e como mulher também, diante dos casos, do aumento de casos de violência contra a mulher que também são registrados, né? A gente teve um caso muito chocante, pouco tempo atrás, de uma adolescente morta. Qual é a sua sensação diante desses cenários? É uma sensação, a sensação é de impunidade, de medo, de terror, de pavor, de desespero, né? Que a gente sempre pensa... A gente pode ser a próxima, minha irmã pode ser a próxima, minha mãe pode ser a próxima, minha avó. Tem um caso em Mato Grosso muito emblemático, eu estava até comentando ele esses dias, de uma senhora idosa que foi estuprada e depois assassinada, acho que por uma pessoa que se passou por entregador, né? A ideia de que as mulheres vivas são violentadas, os corpos mortos das mulheres são violentados. Existem muitos casos de violência, né, de molestarem ou exporem corpo de mulheres, dos cadáveres femininos. Enfim, a sensação, que eu sempre pergunto a sensação é de revolta, de impunidade, de raiva, de desespero, de angústia, né? Mas a homofobia e o machismo andam lado a lado, né? Eles são filhos da mesma... Eles vêm do mesmo lugar, justamente porque, se a gente for parar para analisar o que é, por exemplo, o homem gay, né, para a lógica da sociedade, é esse homem que está negando toda a ideia, a construção da masculinidade, né, do conceito do que se é masculino, do que se é viril, do que deveria, em regra, ser ou se comportar um homem.
Então, um homem gay, ele nega esse privilégio, a ideia que a sociedade tem, né? Não estou dizendo que o homem gay faça ou não faça isso. A pessoa transexual, a mesma coisa, né? A mulher lésbica, o oposto disso, o inverso disso, é uma mulher que não está, que seja a sexualidade ou a afetividade da mulher não está colocada a serviço do homem. Então, é uma mulher que não está ali enquanto um objeto, né? Não está ali para reconhecer essa perspectiva de relacionamento mesmo, afetivo, sexual. A LGBTfobia, ela é diretamente ligada ao machismo. Voltando à sua pergunta, há a grande dúvida, né, se realmente a gente tem um grande aumento nesses casos ou a gente tem as mulheres sabendo identificar mais as violências, né? E eu entendo que os dois, né, tanto o aumento dos casos, justamente porque a gente tem a mulher em posição de mais liberdade, a mulher com mais autonomia, a mulher não tão mais submissa numa perspectiva de viver em função daquele homem, enquanto falta de opção, né? Não estou dizendo que a mulher não possa optar por isso, cada uma faz o que quiser da sua vida, mas também a perspectiva do backlash, as conquistas, desde então, a mulher no passado não podia ter imóveis, a mulher não podia ter bens, a mulher não podia trabalhar, ou se pudesse tinha que pedir permissão ao marido, o marido tinha que assinar essa permissão, né? E aí a gente pode enumerar aqui diversas conquistas que na perspectiva das mulheres a gente tem muito mais do que na perspectiva da população LGBT, e também a mesma coisa do movimento de violência contra esses avanços, contra o corpo da mulher. Bom, Thaís, as minhas perguntas eram essas. Eu agradeço muito a sua participação. Se você quiser falar alguma coisa que a gente não tocou, ou quiser fazer uma conclusão. Claro, eu que agradeço pela oportunidade. Parabenizo ao Media News por entender a importância da pauta, por trazer com seriedade a pauta para ser discutida, publicizada, em contrapartida a tantas outras, né, violências que nós sofremos, muitas vezes sim também pela má colocação da mídia, de alguns conceitos, ideias dos nossos corpos, ou de nos estamparem, né, apenas como pessoa violentada. Quero fazer o convite, né, para que a população vá à parada. Né? A parada, ela não é um evento exclusivo de pessoas LGBT. A parada é um evento lindo, é um evento cultural, e a parada ela não se resume só à data da parada, em que as pessoas vão às ruas, né, exigirem os seus direitos, levar para a rua a sua felicidade, levar para a rua a sua vivência, o seu amor, a sua vida. A parada ela é construída durante todo o ano por diversas pessoas da população, das diferentes características, e desde questões relativas a esporte, a educação, a formação. Então, eu sempre digo assim que o dia da parada é a festa, né? É um momento específico, mas junto com isso há muito trabalho, há muita dedicação. Toda a direção da parada trabalha de maneira gratuita, né, de maneira voluntária. Enfim, e também se não gostar e se não quiser ir, respeite. Né? A gente não fica perturbando outras passeatas e manifestações que acontecem, a gente não vai na casa de ninguém julgar a roupa, o marido, a esposa, a educação, a criação, se gosta de uma coisa, se gosta de outra. As pessoas só querem respeito, só querem ser livres. Nós pagamos impostos, nós temos direitos como qualquer outra pessoa, somos titulares de direitos humanos como qualquer outra pessoa, trabalhamos, colocamos muito dinheiro para rodar. Então a gente tem aí o exemplo das empresas que se interessam tanto pelas pautas porque é importante, mas porque sabem também que a população LGBT movimenta muito financeiramente as cidades, os estados, enfim, e a gente só quer viver, sobreviver, não apanhar na rua, não ser excluído de casa, não ser diminuído, ser empregado pela nossa qualidade técnica e não por qualquer outra análise que não seja técnica, poder amar, ser amado, né? Constituirmos as nossas famílias, é o básico, é o mínimo. E acredito que todo ser humano não só possa, como deva respeitar essa condição. Muito obrigada. Obrigada.